Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus. E mais uma semana eu venho falar sobre os pontos para ser uma mulher virtuosa. Semana passada a gente falou de 3, essa semana a gente vai falar mais 3. Essa semana ela é disciplinada, ela dá um jeito e ela vai em busca das oportunidades. Como ser uma mulher virtuosa, segundo Provérbios 31. Todo o capítulo de Provérbios 31 fala como ser uma mulher virtuosa, e o livro A Mulher Moderna, a Moda Antiga, fala sobre isso. E é muito interessante, porque, como por exemplo da semana passada foi, ela é digna de confiança. Nós temos que buscar fazer a vontade de Deus para ser digno de confiança. E o primeiro dessa semana é: ela dá um jeito. Ela sempre dá um jeito. O que é dar um jeito? Lá em Provérbios 31:14 diz assim: é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ela faz o possível e depois de Deus, claro, e o impossível para fazer as coisas acontecerem na sua casa, no seu ministério, naquilo que Deus delegou para ela fazer. Ela faz o possível. Ela dá um jeito para tudo, claro, com o Espírito Santo, porque sem Deus a gente não é nada. Mas ela dá um jeito através do poder de Deus na vida dela de fazer tudo segundo a vontade de Deus perfeitamente. O exemplo. Que problema você tem conseguido resolver? Se você for pensar, qual é o problema que você tem conseguido resolver? Porque existem nossas dificuldades, muitas vezes a gente procrastina, né? Eu falei sobre isso, que a gente não deve procrastinar, mas o que a gente tem feito para resolver os problemas, porque Deus não, como a gente sabe, não dá cadeado sem chave. Deus não tem problema sem solução. Ele não deixa acontecer nada na nossa vida sem que não tenha solução. Então a gente tem que entender que tudo isso que acontece precisa resolver o problema. Mas qual é a minha parte nisso? O que eu tenho que fazer para isso? Mais à frente eu vou falar sobre a oração que a gente faz a Deus sobre algo, mas a gente deve pensar qual é a minha parte para que isso aconteça. Existe algo que eu possa fazer para que isso aconteça? E nesse caso ela deve, no ponto, ela dá um jeito, a mulher virtuosa dá um jeito. Você deve pensar em maneiras de se livrar desse problema. Você deve, qual for a sua ideia, seja ela qual for, coloque em prática de forma consistente. Ou seja, é necessário 21 dias para a gente adquirir novos conhecimentos. Eu vi um vídeo que o pastor falava isso, que é necessário 21 dias para que a gente tenha um novo hábito, né? Então, o que você tem feito de maneira consistente? Você tem buscado fazer aquilo para que aconteça e esse problema se resolva? Porque assim, por experiência própria, por conversão, minha conversão, eu sempre tenho que ser firme e constante naquilo que Deus estabeleceu para fazer. Às vezes é tão simples, mas a gente não dá a determinada atenção. Mas a gente tem que estar lá firme e constante, buscando fazer, buscando tentar, buscando resolver, porque a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Então, a gente, se errou dessa vez, não conseguiu praticar a palavra, tenta de novo até ela se tornar um hábito em sua vida. Tem um exemplo que ela deu nesse livro, que uma amiga dela precisava arrecadar em 2 semanas R$2.000. Aí ela deu um jeito, comprou um chocolate, foi para um bairro de classe média e trabalhando 2 horas por dia, 5 dias na semana, durante as 2 semanas ela conseguiu esse dinheiro. Então ela foi firme, ela foi constante naquilo que era necessário ser feito para conseguir esse dinheiro. Então, se você tem algo para fazer espiritualmente, busque espiritualmente, seja firme e tente dar o seu jeito. Coloque diante de Deus, ore, mas faça a sua parte também, tá bom? O próximo ponto, ela é disciplinada. Eu acho maravilhoso o agir do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele age em nós de uma maneira maravilhosa. Ele nos ajuda a disciplinar, ele torna uma pessoa rebelde totalmente disciplinada, ele torna uma pessoa que não tinha constância, na sua vida pelo Espírito Santo. Se a gente deixar o Espírito Santo, ele faz a gente ser uma pessoa melhor, ele nos disciplina, nos corrige, nos exorta. Então, se o Espírito Santo tem buscado você para fazer algo, lhe corrigindo para que você seja disciplinado, aceite a disciplina do Espírito Santo, porque tem um versículo que diz que a disciplina naquele momento traz dor, mas depois traz um peso de glória. Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente precisa ser disciplinado sim, é algo maravilhoso ser disciplinado, buscar ser disciplinado, porque a gente edifica muito a nossa vida.
E no Provérbios 31:15 diz assim: e ainda à noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Isso que a mulher virtuosa faz segundo o Provérbio 31. Ela se acorda cedo, ela é disciplinada, ela tá lá na cama dela, dormindo, naquele aconchego, mas ela se levanta cedo para fazer aquilo que deve ser feito, né? Como eu falei num dos vídeos anteriores, diz assim, que tem uma frase que a gente falava no discipulado da igreja que eu congrego, conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão. Aí fala, sabe por que eu diria o porquê? Porque ela nunca desistiu do seu sonho. Aí fala, e sempre terminam aquilo que começam. Então você precisa ser disciplinado, você precisa, não, eu estou me comprometendo com isso, Deus colocou no meu coração, então vamos fazer. Aqui eu queria falar algo com vocês. É óbvio que as mulheres se divertem. As mulheres disciplinadas, ela é dinâmica, mas elas se divertem. Mas a hora de mudar para isso, elas estão sempre em busca da melhor maneira de executar as suas tarefas, de aprimorar o seu trabalho, de fazer a diferença. Sendo assim, normalmente não se envolvem em problemas, ou seja, a mulher disciplinada não se envolve em problemas, não busca rixas, não busca dificuldade, não busca entrar em coisas que não sejam da vontade de Deus. Sendo assim, normalmente não se envolve em problemas. Suas mentes são muito produtivas, por isso nunca ficam ociosas ou dão vazão a pensamentos e ideias ridículas. Isso é um ponto necessário. Por quê? Porque se a gente fica ocioso, a gente começa a maquinar, a pensar, a gente sabe que tem um inimigo das nossas almas que fica lançando setas. Então, é importante a gente sempre estar ocupado em algo que edifique a nossa fé. Sempre leia um livro, leia um livro da Bíblia depois do seu devocional, mas leia também. Busque sempre ocupar sua mente para que isso venha edificar a sua mente e a sua vida espiritual, tá bom? Continuando, essa dinâmica mulher vê, planeja o seu dia e semana com antecedência. A palavra de Deus diz, o coração do homem faz planos, mas o Senhor que guia os seus passos. Então, mas a resposta certa vem do Senhor. É necessário a gente planejar, não é pecado planejar, mas é sempre bom orar ao planejar. Por quê? Porque a gente evita a frustração. Se a gente for fazer algo, a gente precisa orar e planejar orando para que venha dar certo, né? Quando a palavra de Deus diz que consagre o Senhor, seus planos eles serão bem-sucedidos, diz que a gente tem que planejar, certo? Tem que consagrar a Deus. Mas o caso de consagrar não quer dizer que vai sair da forma que a gente queira. Então a gente tem que entender e orar para que a gente venha buscar a vontade de Deus de acordo com a palavra e encaixar o nosso plano na vontade de Deus. Moldar o nosso plano de acordo com a vontade de Deus. Tudo se encaixa perfeitamente. O seu tempo com Deus, família, casa, trabalho e aprendizado de algo novo, saúde, beleza. Você, mulher, a gente sempre tem algo para colocar no cabelo, uma roupa diferente. Mas não se apegue só a isso. Busque sempre estar dando o seu melhor no ministério e naquilo que Deus estabeleceu para você. Porque se Deus colocou nas suas mãos, é porque Ele quer que você faça, tá bom? Todo esse controle faz dela uma mulher feliz e uma agradável companhia. Seu marido e seus filhos a admiram. Suas amigas amam estar com ela. Seus colegas de trabalho a respeitam. Isso é uma consequência, gente. É uma consequência de ter uma boa conduta. Isso faz uma consequência. Não é um centro da nossa vida, mas isso é uma consequência que segue a quem faz a vontade de Deus. Mas nem sempre as coisas saem do jeito que ela planeja. Afinal de contas, ela não é dona perfeita, como muita gente pensa. Ela simplesmente não perde tempo com seus erros, aprende com eles e vai em frente. Não há tempo para se lamentar e perguntar por quê. Ela erra, mas se errar, ela não fica presa no erro, ela segue em frente. Isso é ser uma pessoa também disciplinada. Se a gente for ver, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Qual o segredo de ser organizado? Para você. Qual o segredo da organização espiritual, seja ela qual for? Qual o segredo da organização? Agir de acordo com a vontade de Deus, né? Claro. Mas qual o segredo, assim, se a gente for praticar? Saber quais são as suas prioridades. Se você é organizada, mas as suas prioridades estão fora de ordem, acaba se atrapalhando e esquecendo o motivo que a levou à organização. Ou seja, estabeleça suas prioridades. Veja qual é a sua prioridade. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, ministério. Terceiro lugar, família.
Aí depois vem faculdade, emprego, dependendo, pode vir emprego antes de faculdade. A gente sabe que são coisas diferentes. O nosso dedo das mãos são dedos diferentes. Prioridades grandes, prioridades, né? Aquilo em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. A gente, de acordo a importância, o tamanho da importância é a nossa prioridade. Então, quanto maior a importância a gente dá, vai ser a nossa prioridade aquilo. Então, dê mais importância a Deus. Sempre haverá muitas coisas a serem feitas, sempre haverá pouco tempo para fazê-las. Por isso, não cometa o erro de muitas mulheres cometem hoje em dia. Elas estão perdendo suas famílias, o respeito próprio, a sua reputação e a sua juventude, simplesmente porque não querem priorizar. Para você que é mãe, priorize a sua casa também. Para você que é solteira, priorize sua comunhão com Deus, para que você venha ter, quem sabe, se Jesus quiser, colocar uma pessoa na sua vida, para que ele venha ser um companheiro na sua vida. Isso é ser uma pessoa disciplinada. Mas você tem que entender que você não deve se controlar, buscar controlar tudo, porque muitas vezes esse controle leva a tomar decisões terríveis, esse controle excessivo. E se você estiver estressado, não deixe que isso acumule sobre os seus ombros, como se fosse um caminhão de lixo. E quando não podemos mais suportar, explodimos. Então, se você está numa dificuldade, você não deixe que isso venha sobressair sobre a sua vida, mas faça com que aquilo venha a ser colocado de lado e ser priorizado aquilo que é necessário. O terceiro ponto é, ela vai em busca das oportunidades. O pastor da minha igreja falou uma vez que não adianta a gente dizer que eu preciso de um emprego, estou precisando de um emprego, dizer Deus manda um emprego, estou sendo fiel nos dias nas ofertas, preciso de um emprego. Sim, mas como eu falei antes, qual o seu papel nisso? Entregar currículo, orar, buscar, quem sabe jejuar e fazer a sua parte para que não forçar Deus a fazer alguma coisa, mas para que você possa fazer tudo que é necessário para que Deus trabalhe em cima daquilo que você está fazendo. Então, ela busca oportunidades. Lá em Provérbios 31:16 diz assim: examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ou seja, ela tem o dinheiro, mas ela investe em algo necessário. Por exemplo, ela investe em algo que possa crescer a família dela. Ela investe em algo que possa crescer o ministério. Ela tem um recurso na mão, mas ela faz multiplicar para que possa ofertar na sua igreja. Ela faz multiplicar aquilo para melhorar o ministério, para ajudar as pessoas, para fazer as pessoas se sentirem melhor, para fazer ações sociais. Então, ela sempre está em busca em ajudar as pessoas e ela vê as oportunidades, ela vai em busca de oportunidades para fazer aquilo que é necessário ser feito. A oração sempre tem uma resposta do tipo: o que você vai fazer a esse respeito? Foi o que eu falei para vocês. Se a gente quer uma oportunidade, mas a gente pensa assim: qual o meu papel nisso? O que é que eu tenho que fazer para que isso aconteça? E é isso que a gente tem que refletir. Porque se a gente não der o nosso passo, Deus não vai fazer nada. Não que Ele não precise de nós, mas se a gente não quiser fazer, Ele desperta em nós o querer realizar segundo sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas Ele convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Mas se você não der aquele passo, não fizer algo, por exemplo, evangelizar. Tem muita gente aí fora, mas se você não for evangelizar, como vão conhecer a Cristo? Como vão fazer para conhecer a verdade? Então você tem que fazer algo, você tem que semear algo, plantar algo para que você venha colher algo. E eu queria falar uma coisa com vocês. Um exemplo, Maria foi uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios dela, ela começou a seguir Jesus por gratidão. E quando Jesus morreu, ela não ficou quieta em casa e foi ao encontro de Jesus no túmulo. Então, Maria e suas amigas não ficaram esperando até que as coisas voltassem ao normal. Não ficaram esperando que os discípulos dissessem o que fazer. Não ficaram esperando que alguém lhe chamasse ou lhe trouxesse qualquer notícia. Elas já foram até o túmulo sem se importar com o que poderia lhe acontecer. É assim que surgem as oportunidades. Claro que a gente não vai ser irresponsável, mas Maria não se acomodou e disse assim: meu Deus, o meu mestre morreu, e o que é que eu faço agora? O que é que eu faço? Porque a razão da vida dela, o centro da vida dela não estava mais próximo dela. Tinha falecido pelo motivo maior que Deus tinha estabelecido.
Deus vai ao encontro daquelas que vão ao encontro dele. A palavra de Deus diz, achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Nesse momento, ir ao encontro de Deus é buscar, orar, fazer algo para que algo aconteça. Porque se a gente ora para uma conversão, por que não orar por um emprego? Se a gente ora por um relacionamento, por que não orar por uma melhora, para saber se Deus não quer que você tenha uma melhora financeira? Claro, sempre busque direcionamento de Deus, porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber a bênção. E receber a bênção antes do tempo pode trazer consequências difíceis, você pode não saber lidar. Então, ore sempre a Deus. Ele geralmente mostra as oportunidades àquelas que são sensíveis à sua voz, mas cabe a elas tomar iniciativa e fazer algo em relação à sugestão dele, foi o que eu falei. Que a gente deve buscar a Deus e se ele responder, a gente fazer de acordo com a vontade de Deus. Elas tanto podem ouvir, achar interessante e desejar que alguém faça alguma coisa, como podem ouvir, achar interessante e então fazer alguma coisa. Então a gente não devemos ficar dependendo só das outras pessoas, mas a gente deve fazer a nossa parte. Vejam assim que a iniciativa mudou a vida de Maria. Ela passou a ter uma nova perspectiva de vida ao saber que seu Senhor não estava mais morto, ele estava vivo. Se Maria não tivesse saído, claro que Jesus ia ressuscitar, de alguma forma Deus ia fazer com que soubesse que Jesus tinha sido ressuscitado. Estava ressurreto, Jesus ia aparecer, fazer alguma coisa. Mas se Maria não tivesse ido ao encontro de Jesus no túmulo, ela não teria falado com o anjo não teria dito a ela que ele não estava morto, que tinha ressuscitado. Ela não teria sido a primeira pessoa antes do discípulo saber, uma mulher, né? Saber que Jesus estava vivo, mesmo ele falando que ia ressuscitar e as pessoas ficaram desacreditadas. Então, a mulher não reclama pela falta de oportunidade, ela vai em busca das oportunidades. As próprias circunstâncias à sua volta podem lhe dar a dica do que fazer. Você só precisa olhar e encontrar. Isso é muito legal, porque eu estou desempregada, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Pelo menos enquanto eu estou assim. O que eu posso fazer? Posso fazer alguma coisa para vender? Posso pensar no que fazer? Aquele exemplo da mulher do chocolate que ela vendeu. Então, buscar fazer sempre alguma coisa que possa mudar a situação que você está inserido. Se você ficar esperando as oportunidades baterem a sua porta, nunca as achará. Você tem que sair e procurá-las, só assim vai encontrá-las. Você tem que orar, como eu falei, você tem que buscar, você tem que ir ao encontro daquilo que é necessário ser feito. E o que você está esperando que aconteça em sua vida? O que é que você está esperando? Bem, o que é que você está esperando que aconteça, que melhore? Mas qual é o seu papel nisso daí? Pense direitinho e veja o que é que você pode fazer para que isso aconteça, tá bom? Que iniciativa você pode começar a tomar a partir de hoje que vão, por fim, à espera e dar início ao processo de conquista? O que você tem que romper, o que é que você tem que fazer? Então, pense nisso. Esses são os pontos de hoje, pessoal, queria relembrar com vocês. O primeiro ponto, ela sempre dá um jeito de fazer algo, Provérbios 31, 14. Ela sempre dá um jeito de fazer aquilo que é necessário. Ela é disciplinada, Provérbios 31, 15. Disciplina não é algo ruim, disciplina é algo maravilhoso que nos molda com o caráter de Cristo. E ela vai em busca das oportunidades. Ela sempre vai em busca daquilo que está necessário ser mudado, aquilo que pode ser mudado. Então, busque oportunidades, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Que o Espírito Santo tenha falado com cada um de vocês, assim como ele fala comigo. E que vocês venham ser abençoados por esse vídeo. Que Jesus abençoe. Fiquem todos com Deus e até mais.